Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá para mais um domingo aqui junto de vocês na Palavra de Deus. Como vocês sabem, eu espero que saibam, boa parte de vocês, a gente está numa série iniciada no último culto chamada Transbordar. A gente vai falar sobre o Espírito Santo, principalmente os dons do Espírito. A gente vai focar bastante nessa série. Queria relembrar você, se você não teve no domingo passado, foi a nossa primeira pregação no domingo passado sobre a série, né? Se você não esteve aqui, você quer ver, você pode mandar uma mensagem para o Danny Boy. Cadê o Danny Boy? Tá aqui, ó. Você pode encher o saco dele muito para ele postar a pregação quanto antes, para você ver, e aí a gente vai caminhando aqui. Antes de eu seguir com a pregação de hoje, eu queria falar para vocês que eu estou bem empolgado, eu estou bem com bastante expectativa com o que Deus vai fazer com a gente nessa série. E eu queria só recapitular o que a gente falou na última mensagem. Na última mensagem a gente trabalhou um pouco sobre as características do Espírito Santo. E a gente trabalhou duas coisas. O porquê você deveria se preocupar em ter o Espírito Santo e como a gente recebe. A gente falou um pouco sobre o batismo do Espírito Santo e como a gente pode desfrutar dele, como a gente pode ouvir. Acho que duas coisas importantes para a gente seguir aqui na nossa jornada a gente chegou à conclusão juntos que não há outro caminho para um cristão a não ser guiado pelo Espírito, e chegamos à conclusão que todo cristão nascido de novo é batizado com o Espírito, mas que ao longo da nossa jornada nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. Então hoje a gente vai seguir falando um pouco mais sobre o Espírito Santo, e vamos começar a introduzir algumas coisas. Então o nome da pregação de hoje é Caminhando no Poder do Espírito. A gente vai trabalhar alguns pontos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 1. A gente vai ler o verso 7 juntos. Vamos lá, só esse versinho. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu queria que você refletisse comigo aqui. O Espírito Santo é um Espírito que é consolador. A gente já ouviu tantas mensagens sobre o Paracleto, consolo do Espírito, né, e tudo mais. Existem tantas características dadas ao Espírito Santo, né? Ele é aquele que guia, aquele que nos consola, aquele que nos exorta, né? É o que convence do pecado, é aquele que ressuscitou Jesus. Eu queria que você guardasse no seu coração agora uma reflexão, que é, para você, qual é a característica mais importante do Espírito Santo agora? Aonde o Espírito tem se comunicado com você? De que forma ele tem se comunicado com você? Queria que a gente começasse a mensagem com essa reflexão juntos aqui. Vou dar um minutinho para você pensar sobre isso. Pense sobre a sua vida, sobre o que o Espírito tem comunicado com você. E se você não tem sentido nada, se você não tem nada a falar sobre o que o Espírito Santo tem revelado a você, já começamos a mensagem pedindo arrependimento. Amém? Vou dar 30 segundos aqui em silêncio para a gente pensar.
Vamos lá. Pode colocar o verso de novo aqui, irmão. 2 Timóteo. Verso 1, capítulo 1, verso 7. Tá dando bastante microfonia aqui, mano. Então, eu queria colocar para vocês que Deus não nos deu espírito de covardia. Eu coloquei essa tradução de propósito, porque se vocês repararem, o espírito, da forma que está escrito aqui, é com E minúsculo. Isso nos dá a impressão de que o versículo está falando do nosso espírito. Certo? O Gordon Fee é um teólogo muito renomado, em que ele faz uma pesquisa em que ele pega no original e ele mostra que assim, 90% das vezes que Paulo usa a palavra Espírito, ele está falando sobre o Espírito Santo. Ele não está falando sobre o nosso Espírito. Então, o que eu quero propor para vocês aqui é que nesse verso, Deus não está falando que Ele te deu um Espírito, uma coisa que é sua, que você nasceu com isso de poder, e de amor e de moderação. Deus te deu o Espírito Santo, que é um espírito de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele energiza o corpo de toda pessoa nascida de novo. E ele vem, pacote completo. Acredite ou não. Ele vem por inteiro. E aqui o grande ponto para mim desse verso é que a gente tem que começar a entender que Deus, Ele não está nos chamando para uma especulação da sua natureza. Ele não está chamando a gente para a gente ficar pensando somente sobre que tipo de poder, que tipo de amor e como vai ser essa moderação. Irmãos, nós podemos sentar em rodas, nós podemos nos reunir aqui aos domingos, nós podemos fazer encontros e mais encontros sobre reflexões. Isso é bom. Sobre quem Deus é, sobre a sua natureza, como Ele nos molda. Mas o que eu quero começar dizendo é que se isso não se torna realidade para nós, não importa. Nós gastamos o nosso tempo à toa. Então é muito fácil de entender, é um verso fácil de entender. É um espírito de poder, de amor e de moderação. E a gente olha para isso e a gente fala, poxa, que legal. Mas como você tem vivido em poder? Como tem se demonstrado o seu amor? O quão moderado você tem sido? E aqui, moderação, eu sei que quando a gente fala de moderação, você pode estar pensando em alguém mais contido, também, né, em relação ao domínio próprio e tudo mais. Isso é verdade. Isso é um dos frutos do Espírito Santo. Mas moderação, aquele que modera, é aquele que toma conta. Aquele que modera, já viram debates que tem um moderador? O moderador é aquele que organiza. É aquele que está à frente do debate. O espírito que você recebeu é um espírito de moderação. Ele não aceita que você tome o lugar de moderador da conversa. Ele é o moderador. Amém? Isso a gente falou bastante no último culto. A gente fala muito sobre amor, sobre tratar as pessoas com o amor que Jesus nos deu, abraçar os irmãos, abraçar uns aos outros, estar em comunhão, abraçar o perdido, pregação do evangelho, amor. Alguns vão ter mais dificuldade, outros menos. Mas, pelo que a gente vive, pelo menos nesta comunidade, amor é uma coisa muito importante e assim, pelo menos a gente tem vivido isso nos últimos anos. Mas o que eu quero enfatizar nesse momento aqui agora, é que a gente acaba com a ideia do poder do Espírito Santo.
Então a gente vai focar hoje no poder do Espírito Santo, porque ele é moderador, ele é espírito de amor, mas ele é espírito de poder. E a pergunta que fica já sobre a reflexão que a gente acabou de fazer seria: quantos de vocês será que quando pensaram no Espírito, pensaram, espírito de poder, é ele quem me empodera? E talvez a gente vai falar aqui o porquê que isso tem sido apagado do nosso meio nos últimos anos. A gente tenta viver uma vida diária, fazer ministério, até mesmo se mover em dons, tá? Sem esse poder de Deus que nos energiza. Sem uma forma consciente de oração, de dependência do Espírito Santo. E desse jeito, irmãos, a gente vai continuar cheios de escândalos no meio da igreja. É triste, mas é verdade, que boa parte dos homens e mulheres que se moveram em dons sobrenaturais nos últimos anos tiveram uma vida de pecado oculta por trás disso. Porque eles se moviam em dons sem o poder do Espírito. Isso pode parecer muito estranho para você, porque na sua mente e na nossa mente, poder é só aquilo que fluiu para fora. Mas aquilo que cresce para dentro e profundo é muito mais poderoso. E é aqui que a gente vai aprofundar um pouco. E aqui, lembre que nesse verso, o poder está oposto ao quê? Vamos lá, Deus não nos deu espírito de covardia. Poder, amor e moderação. Poder, amor e moderação formam um combo. Qual o contrário de quente, gente? Vamos lá, me respondam. Quente, claro, covarde, corajoso. Então, o poder, o amor e a moderação estão aqui contrastando com a covardia, apagando ela, porque eles formam uma coragem do Espírito. Isso implica que você não tem como se mover em poder. Vocês estão comigo, gente? Vocês não têm como se mover em poder, em amor e dar a sua vida para o Espírito guiar, se você não consegue abandonar a sua covardia. E aqui, irmãos, essa covardia ela pode se desdobrar em várias coisas. A covardia é a gente se apegando ao nosso próprio ego. Então sabe quando você vê um irmão que tem uma necessidade e você não ora por ele, porque talvez não aconteça? Covardia. Isso não é o espírito de poder. Sabe quando você também vai e se move, e às vezes acontece, mas o seu ego se infla. Você não foi moderado pelo Espírito. Covarde. Isso também é covardia, segundo a palavra de Deus. Então a gente precisa começar a entender que é verdade. Não tem como se mover de forma plena sem esse espírito de poder. Você precisa de piedade e humildade. Então eu estou lançando os fundamentos para tudo que a gente vai construir. Vocês estão entendendo como a gente está caminhando aqui? Quando a gente vai falar de espírito, de dons, antes de tudo isso, a gente precisa trabalhar piedade, humildade, moderação. Uma igreja que se move em dons, mas não é piedosa, não é a igreja de Jesus, irmãos. Amém? Uma igreja que se move em dons, mas não tem humildade, já está fadada ao fracasso. Pegue a igreja de Corinto.
Vocês têm os dons mais excelentes, todos os dons, não falta nenhum para vocês. Mas tem um cara dormindo com a madrasta. Porque vocês se acham bom demais, espirituais demais, de forma que o pecado nem afeta vocês mais. Afinal, quantos já vivemos, irmãos? Homens, quantos já conheceram homens e mulheres que se moviam em dons no domingo e na segunda estavam cheios de imoralidade sexual? E o pior é que no próximo domingo eles se moviam de novo. Então, o que eu quero começar a trabalhar no nosso coração aqui é que isso não pode ser uma cauterização. O poder, ele é completo. O poder do Espírito não é só demonstração externa de poder. A demonstração de externa pode te dar a falsa impressão que está tudo bem. Muitas vezes não está. Muitas vezes não está. Deus usou Balaão. E segundo o que Pedro fala na sua epístola, Balaão foi para o inferno. Então, a gente precisa, só que a gente precisa... Aí qual que é o problema? E aqui eu estou trazendo a problemática para vocês. Ao trazer esse alerta, sabe o que acontece no nosso coração? A gente apaga o Espírito. Quando eu te trago esse alerta, você retorna ao espírito de covardia, ao invés de abraçar o espírito de poder. Então sabe qual que é a solução para uma igreja gloriosa, que se move em dons do Espírito Santo, que é cheia de frutos? Não é apagar o Espírito, irmãos, é abraçar o Espírito. Amém? Filipenses 3, versículo 10. Paulo diz assim: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Paulo não estava pedindo conhecimento teórico sobre a ressurreição. Ele não estava clamando a Deus, dizendo: Deus, eu queria entender como funcionou, como que foi o corpo de Jesus. Eu não estou falando que tem um problema nisso, tá? Mas Paulo, aí vamos lá, vamos entender aqui. Ele estava querendo experimentar pessoalmente o poder da ressurreição. Um velhinho preso, na sua segunda prisão em Roma, escreve uma carta aos filipenses dizendo: eu quero conhecer a Cristo. Depois de 2 viagens missionárias, depois de ter plantado inúmeras igrejas, sinais e maravilhas, Paulo ainda tem fome o bastante para dizer: eu preciso conhecer o poder da ressurreição. Eu preciso de poder, Espírito Santo. Qual foi a última vez que você clamou por poder? Vamos deixar isso mais evidente, como isso era importante para Paulo? Efésios 1, do 17 ao 21. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 3,16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Paulo escreve a carta de Efésios e Filipenses dentro de uma prisão em Roma. Já há mais ou menos depois de 30 anos de ministério.
Ele ia viver mais 5 anos, mais ou menos. Ele seria preso novamente em Roma e morto logo em seguida. Paulo está no fim da sua carreira. Paulo viveu 30 anos plantando igrejas. Ele viveu 30 anos resolvendo problemas. E aqui, irmão, problema, sim, a gente tem problema ruim hoje em dia. Você pode achar, é verdade, os tempos pioraram. Mas olha, a galera de Roma era bem, assim, criativa no pecado. Tá? Era ritual atrás de ritual. Era deuses atrás de deuses. Era problema atrás de problema. E aí Paulo está no fim da sua vida dizendo assim, olha, de tudo que eu vivi, eu tenho uma oração para fazer por vocês. Sabe o que vocês precisam? Poder do Espírito Santo. Vocês precisam de renovação. Vocês precisam ser empoderados pelo Espírito. O problema é que essa palavra hoje em dia foi banalizada. Hoje em dia, poder foi banalizado por pessoas que usaram expressões erradas, usaram o nome de Deus em vão, falaram de poder quando tinha um espírito de covardia. E agora, a gente tem medo de falar de poder. E agora poder é coisa só de quem é pentecostal demais. Né? É o cara que gira no poder, o cara que faz não sei o que no poder, não sei o que no poder. Mas amigos, eu vim dizer para vocês que não tem outro caminho. Paulo deixou muito claro, a Bíblia nos deixa muito claro, que você precisa de poder. Você e eu necessitamos caminhar no poder do Espírito. Sem o poder do Espírito, você vai cair. Sem o poder do Espírito, as situações não vão ser resolvidas. Quantos já viveram? Eu já devo ter falado isso aqui talvez até no último culto, mas é bom reforçar, porque é uma experiência muito comum. A gente está vivendo um tipo de imbróglio, um problema, seja com pessoas que você está cuidando, você está discipulando alguém, e aí de repente a pessoa não te ouve, a pessoa não faz, e de repente as coisas não se acertam, nada dá certo, a pessoa está só reclamando, e ela não consegue enxergar, e ela está com o coração inflamado, e se inflamou o seu coração, e aí você está lá tentando resolver, tentando fazer as coisas acontecerem, até que em algum momento o Espírito sopra, e ele vem com poder. E ele desembaraça a situação. Ah, irmãos, que nós sejamos uma igreja de poder do Espírito. Que clame pelo poder. Não existe relacionamento sem poder do Espírito Santo. Não existe. Não existe como caminhar como igreja sem poder do Espírito. Nós precisamos de poder. Você precisa acreditar na força da sua oração. Amém? Vocês estão comigo? Então vamos caminhar aqui. E eu quero falar como esse poder opera entre a gente. Eu vou falar de 3 formas que esse poder opera. Primeiro, e a mais importante, Deus fala. E aqui eu quero que você trate isso, sim, porque eu posso estar falando de poder e pode estar sendo uma coisa muito teórica para você. Ah, beleza, tem poder do Espírito, mas como que eu vou discernir a voz do Espírito? Como que a gente vai ouvir isso aqui? Como que eu vou caminhar com esse poder? Então vamos lá, então se você está anotando, o primeiro ponto é, Deus fala, o Espírito Santo fala, se comunica através da Bíblia. Isso tem que ser muito claro para a gente como comunidade. A Bíblia é a palavra de Deus e é o meio mais comum de ouvir o Espírito Santo falando conosco. Se você
acha que você consegue ser um cristão empoderado, cheio do Espírito Santo, sem conhecer a palavra de Deus, meu amigo, você vai cair. Engano. A palavra de Deus é a nossa base forte. Ela é firme, enquanto todo o resto se molda, enquanto o mundo muda, a palavra de Deus se mantém firme. Por isso que nós rechaçamos aqui qualquer tipo de teologia liberal que fala que este livro precisa ser alterado segundo os padrões do mundo, que mudem as coisas, mudem os desejos humanos, mudem o tipo de pecado. A palavra de Deus permanece. E é isso que nos sustenta. Os apóstolos, eles não estavam inventando a roda. Eles não estavam inventando a roda quando eles começaram a pregar no Novo Testamento, irmãos. É só ler o que está escrito ali. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 13, versículo 19, 20 e 21. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Homens falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro sabia que quem falava através da Escritura não eram homens, era o Espírito Santo. Pedro teve uma experiência e ele recebe em Atos 2, assim como os outros, todos aqueles que creram em Jesus, o Espírito agora como morada dele. Ele começa a entender, enquanto agora ele lê as Escrituras e fala assim: quem gerou isto é o mesmo que habita em mim agora. Pedro tinha isso claro. Ele tinha claro que a Bíblia, a palavra de Deus, é Deus se comunicando aos homens. Ele está falando o quê? Vocês fazem bem. Então Deus se comunica através da palavra, e a gente precisa dar testemunho disso, irmãos. A palavra de Deus, ela tem poder eficaz para isso. Tinha uma mulher chamada Mônica, se não me engano, que tinha um filho desviado, libertinagem extrema, e ela começa a orar pelo filho. Um dia, um irmão vê ela orando, e ele fala: o que está acontecendo? Bem parecido com a história de Ana. Ela fala: estou orando pro meu filho que está desviado. Ele fala: certamente pelas suas lágrimas, Deus ouvirá a sua oração. Um dia esse jovem está sentado, ouve uma voz, Romanos 1. Ele abre em Romanos 1, lê o versículo que fala sobre imoralidade sexual. Ele converte naquela hora. Agostinho de Hipona. Santo Agostinho. Um dos maiores teólogos já da história. Convertido através da palavra de Deus. A Escritura tem poder. Deus fala através da Escritura. Isso aqui não são meras palavras. Não é um compêndio de livros qualquer. Você deveria amar isso daqui com todas as suas forças. Mais do que saber que a Escritura, que para aqueles homens era o Antigo Testamento, era palavra de Deus, em 2 Pedro 3, versículo 15 e 16. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Irmãos, eu estou falando um monte de versos, depois eu posso compartilhar meu esboço
com vocês, mas eu acho que é importante vocês anotarem algumas coisas. Como também o nosso amado irmão Paulo, Pedro falando aqui, escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então está aqui uma coisa muito importante para a fé cristã, e se você não tinha isso claro, é muito importante a gente crer nisso, que é, enquanto os apóstolos escreviam as cartas, eles sabiam que o que estava acontecendo de instrução para a igreja estava em peso com o Antigo Testamento. Paulo fala assim, olha, Pedro fala assim, as cartas de Paulo que estão chegando para a igreja estão sendo deturpadas. As pessoas estão interpretando segundo a sua própria interpretação, segundo o que ele já havia advertido antes. Mas fica tranquilo, porque eles fazem isso com essas cartas, assim como fazem com as demais escrituras. Pedro e os apóstolos sabiam do peso das cartas que estavam sendo escritas. Isso é muito importante para a nossa fé, irmãos. Isso tem a ver com a prova bíblica de que isso aqui não é qualquer escritura. Não é qualquer escrito. A Bíblia é a base da pregação do Evangelho do Novo Testamento. Filipe. Como que Filipe evangelizou o eunuco? Está na carruagem, lendo Isaías 53. Filipe faz assim, você entende o que está escrito aí? Não. Prega sobre Jesus, o eunuco converte e batiza. Em seguida ele é transladado, assim, tranquilo. Bem parecido com os diáconos de hoje em dia, né, irmãos? A igreja colocou diáconos como se fosse uma coisa, isso me incomoda muito, assim. A igreja colocou diácono como se fosse, é só um desabafo, não tem nada a ver com a minha pregação, mas a igreja colocou os diáconos como só o porteiro da igreja. É o cara que cuida, mas quando você olha diácono na Bíblia, é Filipe e Estevão, entendeu? É o cara que é transladado e é o cara que prega o evangelho, é o primeiro mártir da história e morre tendo a revelação de Jesus e pedindo para que Jesus perdoe aqueles que apedrejaram ele. Esse é o padrão de diácono da Bíblia, entendeu? Deixa eu voltar para a pregação. A gente precisa ser pessoas que amam a palavra. E aqui, o que eu estou falando para vocês? Que pequenos momentos não são o bastante. Você lê a palavra um tempinho, uma vez por semana, não vai adiantar. Você lê versos isolados, não vai fazer nada para você. Não vai te transformar. Se seu contato com a palavra é igual aquelas caixinhas, que você pega um versinho do seu dia, irmão, não vai adiantar nada. Eu gosto de comparar que a palavra, ela vai te moldar igual você cuida da sua saúde. Quem cuida da sua saúde sabe que você pode fazer uma dieta boa, você pode ter um período em que você faz uma dieta e você emagrece. Mas se você volta ao seu antigo hábito, você só perdeu tempo. Não adiantou nada. Então, ler a Bíblia, irmãos, estar na palavra, é o quê? É mudança de hábito, é estilo de vida. É estilo de vida, é do tipo de coisa que você pensa, não dá para deitar hoje, porque eu não tive contato com a Bíblia. Amém? Eu vou te falar uma coisa muito séria aqui, assim, isso fere, eu e o Rafa estavam conversando sobre isso esses dias, fere muito o nosso coração. Irmãos, a gente tem um único trabalho a ser bem feito aqui, que se a gente fizer vai dar certo, que é, leiam a palavra.
porque ela vai fazer o resto do trabalho. Se você quer discipular alguém bem, crie um bom leitor. É só isso. Obviamente tem mais coisa, né? Mas daí vai ficar tudo muito mais fácil. Se a gente tem alguém aqui que aceita a palavra como guia, e você domina esta palavra, você conhece ela intimamente, irmão, vou te falar que 80% do caminho já foi andado. E por que isso importa? Porque a gente precisa parar de dar desculpa e dar menos importância para a palavra. A gente começa a dar as desculpas. Não, cara, para mim é muito difícil. Eu não fui criado com hábito de leitura. Né? Isso já é uma dica, assim, quer facilitar a vida dos seus filhos? Tire ele das telas e dê um livro na mão dele. Crie seus filhos com hábito de leitura, porque se você quer que ele seja um bom cristão, Deus deixou um livro para ele ler. Mas você que não teve, infelizmente, esse mérito de ser criado com um hábito de leitura, sabe o que você faz? Você ora ao Espírito Santo e fala, me dá poder, me ajuda. Sabe o que você faz? O dia que você não quer, não importa. Você marca na sua agenda, não, mas eu sinto o negócio, para mim é ruim. Irmão, é a palavra de Deus. Você não ama esse Deus tanto assim? Você tem uma biografia dele nas suas mãos. Você não falou, a gente não cantou, quero conhecer a Cristo. Cristo, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi? Procura aqui, ó. Amém? Amém? Josué, para encerrar essa parte da Bíblia, eu queria dar o exemplo de Josué. Josué, sucessor de Moisés. Tem um grande problema, um problemão na sua mão, né? Imagina, Moisés não vai entrar na terra prometida, ele vai guiar o povo, viveu ali com Moisés, viu tudo o que aconteceu, foi escriba de Moisés, provavelmente até boa parte do Pentateuco que a gente tem quem escreveu ditando, Moisés ditando e Josué escrevendo. E aí Deus faz uma promessa para Josué, né? Que quantas vezes você seja forte e corajoso, né? Ele faz essa promessa para Josué. Seja forte e corajoso, Josué. Josué 1, verso 7, verso 8. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Dia e noite. Deus não está falando para alguém que não conhecia a Escritura, irmãos. Ele não está falando para alguém ignorante. Dá uma lidinha, só para você se inteirar, só para você entender um pouquinho. Não, ele está falando para Moisés, Moisés, medite na minha lei, dia e noite. Você já escreveu, você viu Moisés pregando sobre ela, você já deve ter lido ela várias e várias vezes. Mas olha, se você quer ser forte e corajoso, se você não quer desanimar, qual que é a condição dada pelo Senhor para Josué? Então, medite na minha lei dia e noite. Qual era a condição para um bom rei de Israel? Tenha o livro da lei aberto e medite nele dia e noite. Davi fala, inculque aos seus filhos a palavra. Irmão, sem palavra de Deus não tem base firme para a gente se mover em nada. Amém? Quantos irmãos, e aqui com toda a humildade, mas a gente precisa aqui apontar o dedo para aquilo que está errado. Quantos irmãos
que se moveram em dons ao longo de toda a sua história e nunca sentaram para ler a palavra de Deus. Como que você fala sobre um Deus que você não conhece? É um absurdo a gente ter mais de 80% dos cristãos no mundo que nunca leram a Bíblia inteira, irmãos. É hipocrisia nossa. Então, o que eu quero aqui falar para o coração de vocês é: irmãos, esta é uma comunidade que quer se mover nos dons do Espírito, quer frutificar, mas a gente tem uma base. E a gente flui daqui. É a palavra de Deus. Ela está acima de todo o resto. Ela é a nossa rocha forte. Ela é onde a gente julga as coisas. Se você não tem base para julgar, você não tem base para falar. Amém? Chega de um monte de esquisitice aí, porque não tem gente que leu minimamente 2 livros da Bíblia. E aí a gente está ovacionando o cara que revela o CPF. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu nem estou falando que isso não é de Deus, pode ser de Deus, mas pelo amor de Deus. Vamos lá, a gente entrega microfone para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, para um cara que se diz cristão, que nunca leu a Bíblia. E fala para ele, aí ó, ministra. Aí ó, tá aí o povo. É óbvio que vai dar problema. Assim, é óbvio. Irmãos, eu não estou querendo jogar um balde de água fria nos dons, a gente vai entrar nisso já agora. Mas essa é uma base fundamental. A gente não poderia caminhar nessa jornada que a gente quer caminhar sem passar por aqui antes. Humildade, piedade, palavra, acima de tudo. Julgamento, a gente julga, faz sentido. Antes de julgar os outros, a gente julga a nós mesmos. Aquilo que Deus falou comigo, cara, faz sentido isso daqui. Faz sentido eu fazer assim. A gente tem irmãos maduros, que a gente confere as coisas. A gente vai chegar lá. Então essa é a primeira lição. Se você não lê a Bíblia, se você não é uma escritura, você vai, não é que você tem chance de cair em erro, você vai cair. E cair em erro não tem problema. O problema é quando você não os reconhece. Aí você se afunda no seu próprio erro. Aí você sabe quem? Aquelas pessoas de Mateus 7. Jesus dizendo, naquele dia muitos dirão, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres, e eu vou falar para eles, nunca conheci vocês. Isso deveria... Nossa, toda vez que eu falo desse verso me dá um... A gente deveria olhar para isso com temor profundo. Porque Jesus está dizendo assim, nunca foi sobre o que você faz, é sobre o quanto você conhece. Porque a vida eterna é esta, João 17, que conheçam a ti e a mim, aquele que você enviou. Vida eterna é sobre conhecer a Cristo. Amém? Então Deus fala pela Bíblia, antes de tudo. Mas também Deus fala através do sobrenatural. Deus fala através de experiências sobrenaturais e dons sobrenaturais. E aqui a gente incorre no nosso segundo desafio. A igreja hoje em dia, principalmente, ela tem uma grande dificuldade. Aí eu diria que assim, a gente tem 2 extremos. E a gente está tentando, em nome de Jesus vai dar certo. O Espírito vai ajudar a gente com poder. E a gente vai conseguir achar o meio do caminho aqui. A gente tem as pessoas que ignoram o que eu acabei de dizer para vocês. Então se movem em dons de forma desordenada. Não tem ordem nenhuma para que as coisas aconteçam. E a gente tem do outro lado um racionalismo reinando na igreja.
uma tentativa de racionalização de Deus, o que é um problemão. Vocês estão comigo? Vocês estão que está tudo bem? Estão entendendo? Tem um filósofo e um teólogo que eu gosto muito, ele é um dinamarquês do século XIX, chama Kierkegaard. Ele foi reconhecido porque ele falava muito sobre existencialismo e sobre o racionalismo, que é o que eu estou dizendo aqui. E ele fala que a fé e a razão são duas dimensões diferentes. Elas são distintas, elas são irredutíveis. E a gente fica aqui sempre tentando conciliar essas duas coisas. O Kierkegaard está falando assim, olha, as duas coisas são boas, fé e razão fazem parte daquilo que nós somos. Mas chega um momento em que a fé transcende a razão. Ela vai além da razão. Não tem algum momento que não tem como conciliar as duas coisas. Tem uma hora que não dá para tentar racionalizar. Já não dá mais. A fé, ela ultrapassa a razão. Até onde a razão vai, ela para, dali para frente começa a fé. Ele está falando para a gente que não tem como. E sabe qual que é o problema da gente tentar racionalizar as coisas o tempo todo? É que a gente diminui o poder de Deus. Porque a sua razão não cabe Deus, irmão. O meu e o seu pensamento não cabem a Deus. Deus não cabe, senão ele seria um ser humano. E o próprio Cristo, quando veio, era 100% homem, mas continuou o quê? 100% Deus. Ele ainda tinha todo o poder, não se engane. Ele fala lá isso em João, ninguém me tira a vida. Jesus está olhando para quem está brigando, fala, quem que vai tirar a sua vida, Jesus? São os judeus? São os romanos? Jesus está rindo na cara deles, fala assim, vocês não entenderam? Ninguém me tira a vida. Eu estou dando ela voluntariamente. Se eu não quisesse dar, eu estralava os dedos e o mundo se desfazia. Deus não cabe na nossa razão, irmãos. Deus não cabe na sua caixinha. E esse é um problema que a gente vai ter que lidar. Porque se você é uma pessoa muito racional, você vai ter que entender que você vai ter que dar passos de fé na sua trajetória. Você não vai conseguir racionalizar tudo. Nossa, mas você acabou de dizer pra gente que a Bíblia é a palavra e que a gente tem que... É óbvio. Tem coisas que vão acontecer que a Bíblia, que a gente vai falar assim, isso aqui está contra o Evangelho. A gente tem um guia, a gente tem uma base, a gente tem uma coisa, a gente suspeita. Mas, irmãos, a Bíblia mesmo fala de coisas extremamente sobrenaturais que a gente não consegue alcançar. O Kierkegaard, ele não está rejeitando a razão, mas ele está limitando ela. Ele está falando assim, ó, tem um limite isso aqui, viu? Você quer ser um cara muito racional? Que legal. Mas se você quer ser um cristão genuíno, você vai ter que dar passos de fé. A sua fé vai ter que passar a sua razão em algum momento. Amém? Cada uma delas, fé e razão, ocupa o seu lugar na jornada do indivíduo, em relação à verdade e ao divino. A gente não pode tentar conter a nossa fé dentro da razão. Então, experiências pessoais e sobrenaturais com Deus, milagres, operação de dons, eles estão em toda a Escritura. Nós temos que julgar todas elas. Não dá para descartar por causa da própria Bíblia. Você vai falar, mas e as pessoas que descartam? Falei no culto passado, a gente vai abordar isso de forma mais profunda, não dá para a gente fazer isso aqui. Então a gente vai fazer algumas lives, a gente vai soltar aí em breve as datas, a gente vai falar sobre esse debate de os dons cessaram, o sobrenatural não existe, contra o que a gente acredita aqui, que é os dons continuam em plena atividade nos dias atuais. A gente vai aprofundar nisso para a gente dar base. Eu quero que a nossa fé, irmãos, eu quero que vocês entendam isso. A gente está caminhando aqui juntos, eu estou muito empolgado com isso, sendo muito sincero. Porque eu quero que a nossa fé,
ela seja firmada nas Escrituras, naquilo que a gente vê, porque aquelas pessoas que falam contra os dons, falam contra experiências ruins. Então, se você chegar dando uma experiência boa, não é argumento bastante. A gente precisa estar firmado na Bíblia. Falar assim, eu creio. E se eu não tivesse visto nada, eu ainda creria, porque eu creio na palavra de Deus. Então, na Bíblia, a gente tem os milagres de Jesus, a gente tem todo o livro de Atos, a gente tem Paulo no caminho de Damasco, a gente tem o livro de Apocalipse. Tudo isso, revelação sobrenatural. Na história, você tem avivamentos e avivamentos. Porque isso também é uma mentira contada por aí, tá? Que no meio do caminho de 2000 anos de igreja, a gente não teve nada de Espírito Santo, de dom acontecendo. Isso só voltou em Azusa. Mentira. Né? Vai ler história de avivamentos. A esposa do maior reformador avivalista, que você vai falar com qualquer reformado, ele vai falar para você qual é o maior avivamento da história. Aí ele vai falar assim, é o primeiro despertamento nos Estados Unidos de Jonathan Edwards. Aí você fala assim, o que você fala sobre a escrita dele, que ele viu a esposa dele levitando? Do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. A esposa de Jonathan Edwards levitou, segundo a experiência dele. A gente tem inúmeros relatos de moveres sobrenaturais do Espírito Santo ao longo da história da igreja. O Espírito Santo continuou falando. Francis Schaeffer, um dos grandes teólogos também do século XIX, eu acho que é século XIX, estava orando, não tinha para onde morar, estava sem dinheiro, ia ter que sair da casa que estava, não tinha dinheiro para onde ir, ele ouve a voz audível do Senhor dizendo, liga para o seu tio fulano. Ele falou, nossa, eu não falo com ele há muitos anos, nunca me ajudou, nunca fez nada. Ele manda uma carta, na verdade. Recebe a carta contando que ele estava passando por uma necessidade, ele recebe uma carta de volta dizendo, que coincidência, estou saindo da minha casa, estou indo morar com outra pessoa, e a casa ia ficar vaga. Pode vir morar aqui, não precisa pagar nada para mim. Experiência com o Espírito Santo. Experiência importa. Experiência não é descartável. Quem não tem experiência tem um problema. A gente precisa de experiência pessoal. A gente precisa parar de ouvir sobre um Deus que faz com as pessoas e começar a ouvir Deus fazendo com a gente. Faz diferença, irmão. Sair da teoria e passar a viver na prática. Irmãos, a gente precisa, eu estou com um desespero tão grande no meu coração em relação a isso. A gente precisa passar de ser uma igreja teórica para ser uma igreja prática das coisas. A gente precisa viver a prática das coisas. A gente precisa olhar para isso que eu estou falando e te dar um desespero de, cara, se eu não estou vivendo isso, eu preciso de poder, Espírito Santo. Eu preciso de mais. John Wimber pegava crianças e falava assim, olha, você consegue se mover em dons sobrenaturais. Chamavam ele para ministrar cura nos lugares. Ele levava um monte de jovem. Ele falava assim, pô, mas você não ia vir com a sua equipe? Ele falava, vim com ele sim. Eu vou treinar. Ele treinava os jovens e levava os jovens para treinar as pessoas. Em dons de cura. John Wimber. D.A. Carson, um dos maiores teólogos do Novo Testamento, continuista, Craig Keener, Gordon Fee, Wayne Grudem. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente tem a falsa impressão de que o sobrenatural se opõe à profundidade teológica, irmãos. Que quem se move no sobrenatural não pode ser tão profundo teologicamente. Isso é mentira. Eu proponho para vocês aqui o contrário disso. Essa é a minha proposta. Quem é profundo teologicamente precisa acreditar no que a Bíblia fala e se mover sobrenaturalmente. Digo mais,
aos irmãos que não creem na atualidade dos dons. Eles se movem em dons sem saber. A gente precisa entender isso. Isso é muito importante. O terceiro ponto é que Deus fala no natural também. Deus também fala no ordinário. Então, Deus fala na Bíblia, Deus fala no sobrenatural, experiências e dons, e Deus fala no natural. Ele fala na sua rotina. Ele não está desassociado. O Espírito não está desassociado da sua rotina. Ele não fala no culto e na segunda-feira, quando o Diego está lá, um deputado, está lá mexendo com a política, o Espírito Santo saiu dele. Não. Eu vou te falar que é aí que a gente precisa mais do Espírito Santo. Aí que a gente precisa, bem naquele lugar, inclusive. A gente precisa de pessoas cheias do Espírito. Cheias do Espírito para se mover nesses lugares. Irmãos, as irmãs que cuidam de filhos, enquanto você cuida do seu filho, enquanto você discipula o seu filho, enquanto você lava a sua louça, o Espírito está ali com você 100% do tempo. E Ele fala de forma natural também. A gente também precisa enxergar Deus na liturgia do ordinário. No ordinário Deus fala, Ele está presente. Quando você trata bem a sua esposa, quando você perdoa a pessoa que você feriu, aquele que feriu você na verdade. Agora o Espírito, Ele habita em nós. Mas eu também queria colocar uma coisa aqui, que eu vejo acontecendo, e isso me traz um medo, assim. Que é, no discurso do ordinário, nós deixamos algumas coisas de lado, porque a gente é tão, eu falo por mim, tá? A gente é tão incapaz de ser moderado nas coisas, que a gente também deixou de lado algumas coisas por causa do discurso do ordinário. Quer ver uma coisa? Não. Eu oro o dia todo. Eu estou orando enquanto eu lavo louça. Eu vou orando no carro. Eu vou no carro orando. Não. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa e estou ouvindo a Bíblia. E eu estou ouvindo a Bíblia. E aí daqui a pouco a gente já não para mais para sentar, para orar. Nossa vida devocional foi para o ralo. A gente não para ler a Bíblia. E não me venha com conversa que ouvir a Bíblia e ler a Bíblia é a mesma coisa. Não é. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, está tudo bem ouvir, mas o nível de concentração que você dedica ao ler alguma coisa e ao ouvir alguma coisa não é o mesmo. Cientificamente comprovado. Então, a gente vai matando a nossa vida devocional. Agora, eu queria fazer uma comparação. Vocês casados, né? Quando a sua esposa falar assim, amor, queria ter um tempo para a gente conversar. Aí você fala assim, a gente conversa sempre. A gente conversa o tempo todo. Não. Para quê? Para quê? Irmãos, não está tudo bem isso. O seu ordinário é cheio de Deus? É. Mas no seu ordinário tem que ter o tempo para Deus. Tem que ter o tempo lá guardadinho, lá na sua agenda, marcado, levantar, com remela no olho. Ir lá conversar com o Senhor. Precisa. Eu estou aqui estabelecendo, a gente quer ser uma igreja cheia do Espírito, você quer esse poder que a gente está falando aqui? Então, queremos poder de verdade, mas você quer mesmo? Ou você só quer vir no domingo e gritar que você quer poder? Aí de segunda a sexta, a gente não caminha para isso. A gente precisa disso, irmãos. A gente precisa caminhar, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Sua esposa não vai ficar nada feliz se você falar para ela assim, não, eu vou jogando um videogame, aqui você vai falando. Eu estou vendo um filme, vai falando o que você quer falar. Entende o que eu estou falando? Eu não sou contra, ore no carro, ore lavando a louça, ore fazendo tudo isso, mas também ore
sentado com a sua Bíblia aberta, orando diante do Senhor, sem nada para te atrapalhar. Ah, Gá, mas eu tenho filhos pequenos. Obviamente, irmãos, tem situações e situações. Talvez você consiga fazer só 5 minutos, só 10. Amém. Que bênção. Tudo certo? A gente não está ficando, eu não quero criar legalismos aqui, mas é que na nossa mentalidade antilegalista, a gente matou coisas que são de Deus. E por fim, para encerrar, eu queria falar que essas manifestações do Espírito Santo, elas normalmente se dão de 2 formas. Na verdade, tem 2 formas que o Espírito Santo fala de manifestações: frutos e dons. A gente precisa entender a natureza das 2 coisas que eu vou começar a introduzir. Na semana que vem o Rafa vai se aprofundar em relação aos frutos. Na semana seguinte, nós começamos a se aprofundar em relação aos dons. A gente precisa pensar nessas palavras, frutos e dons, nos conceitos que elas trazem para a gente. E aí vamos lá, o que é um fruto? Fruto tem um processo para nascer. Fruto é a última coisa que a árvore dá, certo? Enraiza, caule, folhas, galhos, fruto. Perfeito? Fruto demora para nascer, ele é gerado. Fruto é parte da identidade de uma árvore. Como que você sabe que como que a gente soube a primeira vez, como que a gente deu o nome a primeira vez para um limoeiro? Quando você viu o limão. É um limão, limoeiro. Uma maçã, macieira. Laranja, banana. O fruto mostra o que a árvore é. Então, quando o Espírito Santo fala de fruto, ele está falando sobre identidade, sobre coisas geradas, profundas, raízes na gente. Fruto é trabalhado. Fruto não é fácil de produzir. O Rafa vai falar melhor sobre isso na semana que vem. Agora, dom é presente. A palavra carisma, que é dom do Espírito Santo, literalmente significa presente do Espírito. São manifestações do seu poder. A gente vai aprofundar na teologia sobre dons também depois. Mas hoje o que eu quero mostrar para vocês é que fruto tem a ver com identidade. Dom, manifestação de poder. Presente não é merecido. Certo? Pais aqui, vocês compram um presente para o filho só quando ele merece alguma coisa? Se você falar assim, a gente vai ter que sentar para conversar. Porque isso é amor de pai. Sabe quando você viu um bonequinho lá, você falou assim, pô, meu filho ia gostar disso aqui. Aí você compra e dá um presente para o seu filho. Não exige maturidade, você não exige nada, é um presente. E aqui para mim está o principal problema do que a gente confunde em relação aos dons. Porque a gente vê alguém se movendo em um presente que Deus deu, em um dom que Deus deu a ele, e aí liga a identidade da pessoa. Sendo que a identidade deveria ser ligada ao fruto, não ao dom. O dom, portanto, não é importante, Gá? Lógico que é. A gente vai ver depois que os dons, eles são o meio que Deus usa para edificar a igreja. Não existe igreja edificada sem dons do Espírito Santo. Não existe. Então, dons, não é que eles são bons, eles são necessários. Mas o dom é o meio para que o quê? Para que a igreja seja edificada e gere fruto. Então, eu entendo quando as pessoas falam assim, o que é mais importante? Dom ou fruto? Se vocês colocarem uma arma na minha cabeça e falarem, responda,
fruto ou dom? Eu vou falar fruto. Fruto é mais importante. Mas eu digo para vocês que esse é um tipo de debate que não faz sentido. É um tipo de comparação que não faz sentido. Porque o dom é um meio para um fim, que é o fruto. Mas os dois têm o seu lugar, assim como a fé é a razão. Os dois têm o seu lugar, irmãos. A gente precisa entender isso. Tem isso claro aqui entre a gente. Vocês estão entendendo? Portanto, apesar de achar que a gente está colocando essas coisas em debate, cara, realmente, fruto é o final. Fruto é o que importa. Mas o que eu queria deixar para encerrar aqui é, não tem nada relacionado a dons, alguém que se move, alguém que profetiza, alguém que faz alguma coisa, que a gente poderia olhar e falar assim, poxa vida, hein? Que irmão. Sabe o que deveria ser a nossa reação quando alguém vai e profetiza alguma coisa pra gente? Poxa, Deus é bom, hein? Mas e o irmão lá, você viu? Você viu o irmão lá que, meu Deus, que... ele tem dom, né? De Deus. Mas ele aquele irmão é abençoado. Não sei. Nunca jantei com ele, não. Não sei. Nunca conversei com ele. Ué, não sei como que ele trata a esposa, como cuida dos filhos. Não sei como é a vida de igreja. O tanto de profeta que tem por aí que não tem nem vida de igreja. Não tem quem a gente recorrer caso ele erre. Para quem que ele responde? Para quem que você responde, irmão? Quem que dá testemunho da sua vida? Quem que fala menos de dom e fala mais de fruto sobre você? Não tem. Então eu não sei. Sei lá que ele é. Não importa. Amém? É importante a gente estabelecer essas coisas aqui para que a gente não comece já ao que a gente está falando sobre dons do Espírito aqui, sobre o que a gente vai aprofundar, a gente começar do jeito errado, com o nosso coração no lugar errado. A gente precisa ter algumas bases bem estabelecidas aqui. Bíblia e fruto. É mais importante. Agora, dom necessário para a gente conseguir se mover. Tudo isso que eu falei para vocês, frutos, dons, leitura da palavra, tudo que eu falei com vocês aqui hoje, está debaixo de um guarda-chuva. Poder do Espírito Santo. A gente precisa de poder para confessar o Cristo, poder para meditar na sua palavra. A gente precisa de poder para gerar bons frutos e nos mover nos dons espirituais. A gente precisa de tudo isso. Eu creio que o que Deus está querendo chamar a gente aqui é para que a gente coloque cada coisa no seu lugar certinho. E a gente comece a traduzir essa teoria que a gente falou aqui hoje em prática. Não adianta eu falar tudo que eu falei para vocês aqui durante a semana, se você não ler a Bíblia faz semanas, você não começar a ler a Bíblia essa semana agora. Não adianta eu ter pregado aqui sobre frutos, sobre a importância do fruto e do dom, e você perceber que, cara, não estou dando nenhum nem outro. Nem o fruto tá bom, nem o dom tá acontecendo, e as coisas não mudarem. A gente tem uma base. Mas, irmãos, a gente tem que andar nela. A gente tem que prosseguir dela. A gente está estabelecendo essa base aqui agora. A gente vai falar sobre muita coisa aqui ainda. Sobre protocolo profético. Vamos falar sobre como entregar uma profecia. Sobre como... muita coisa que é importante. A gente vai chegar lá. Mas antes de tudo isso, a gente precisa ser pessoas que amam a presença de Deus. Eu vou te falar uma coisa que eu sempre falava quando os meninos vinham falar comigo. Fome não escolhe a comida. Quem tem fome de verdade, come o que está na mesa.
a gente é cheio de fome e sede de Deus. A gente vai para todas as conferências. A gente é intenso na adoração. Eu tenho uma fome de Deus. Quantas vezes você leu a Bíblia na sua semana? Como que tá a sua vida devocional? Qual foi a última vez que você falou com o Senhor, não com as luzes de um salão apagada, mas no seu quarto? Isso é fome para mim. Tudo isso que vocês falaram é importante. Vai em todas as conferências, evangeliza, prega, mas fome, come o que está na mesa. Sede, bebe o que está na mesa. Coloquem na mesa de vocês. Esse é o meu alerta hoje aqui. Vamos orar.